Capítulo 7. As sanções. Serão necessárias as sanções? Dever-se-ão estimular as boas ações da criança com recompensas e castigar os erros de conduta com punições? Eis uma questão que teria parecido não somente ociosa, mas nitidamente absurda para nossos avós. Não tendo seus conceitos sobre a criança sido adulterados por concepções abstratas e ideológicas, eles a consideravam um ser a moldar-se, no qual confundiam-se as boas e as más tendências e que convinha formar por sanções apropriadas. Tal como um jardineiro que, segundo as necessidades da árvore, corta-lhe os galhos inúteis ou cerca dos adubos adequados. Hoje em dia tudo mudou. Alguns pedagogos pretendem ter descoberto que as sanções não têm outras consequências senão deformar a consciência e desvirtuar o caráter. Julgam que a perfeição moral exige que o bem seja praticado por si mesmo, sem que a esperança de uma recompensa ou o temor de um castigo venham desnaturar a beleza dos sentimentos espontâneos. Spencer, por seus princípios sobre as sanções naturais, havia aberto o caminho aos partidários desta nova teoria. Para ele não há a menor necessidade de interferência para reconduzir a criança às normas da vida moral. A natureza encarregar-se-á de sua educação, e as consequências positivas ou negativas de seus atos serão suficientes para esclarecerem-lhe a conduta. Surpreende-nos que um espírito tão esclarecido como Spencer não tenha observado que a natureza tende a libertar-se da moralidade e que a prática de atos imorais é muitas vezes agradável, enquanto que a de outros, bons em si, exige penosos sacrifícios. Há mentiras e roubos que têm pleno êxito, bem como sentimentos de vingança que nos enchem de contentamento. O egoísmo nato da criança induzi-la frequentemente a seguir não as exigências da virtude, mas apenas seus apetites, embora em contradição absoluta com a lei moral. Esta é de uma ordem transcendente aos instintos da natureza. Jean-Jacques Rousseau não se contenta em declarar que a natureza é a melhor das educadoras, mas afirma que a criança é naturalmente boa. Na opinião do autor de Emílio, se ela não sofresse no decurso dos primeiros anos a influência de uma sociedade corrompida, veríamos nela desenvolverem-se as mais elevadas qualidades morais. O problema educacional consiste em arrancá-la de seu ambiente para recolocá-la diante da natureza. É evidente que o meio no qual ela evolui é muitas vezes corruptor. Eis porque o problema do meio representa um papel de tão grande importância na sua formação moral, embora ele não seja o único responsável de suas más ações. O recém-nascido vem ao mundo com tendências boas e más, por ser o último herdeiro de uma humanidade na qual o bem e o mal misturam-se e confundem-se. É por isso que o educador terá de interferir constantemente para estimular alguns atos e reprimir outros. Daí a necessidade das sanções. As sanções físicas. Basta considerar o bebê durante os primeiros meses de sua evolução para constatar que ele é sensível ao prazer e à dor. Por conseguinte, é possível incutir-lhe bons hábitos, impondo-lhe sensações agradáveis ou desagradáveis. Isso já é como que um começo de sanções. Antes que ele venha a amar o bem por si mesmo e a detestar o mal pelo mal, pouco a pouco formar-se-á nele, graças aos castigos e às recompensas, a convicção de que seus atos acarretam sempre consequências felizes ou lamentáveis. O mesmo acontece em relação ao adulto, que se convence de que seus atos devem finalmente conduzi-lo à felicidade ou ao infortúnio qualquer que seja, aliás, seu conceito pessoal do bem e do mal. As sanções têm, pois naturalmente por finalidade, ajudar o homem a adquirir hábitos morais. O verdadeiro problema não consiste em suprimi-las, mas em aplicá-las com discernimento. Para não se desviar na aplicação das mesmas, importa que as finalidades que os educadores propõem-se sejam definidas e correspondam a um ideal bem nítido. Aliás, o modo de empregá-las dependerá da idade e da índole infantil, dos efeitos que se pretende combater e das qualidades a serem desenvolvidas. A luta contra a gulodice exigirá sacrifícios do paladar. A preguiça que se provoque esforços.
O progresso moral do educando só é possível na medida em que lhe impusermos sanções, cujo resultado seja vencer as resistências da natureza. Evolução moral das sanções. A primeira e mais elementar das sanções é a que se apresenta sob a forma da obediência. Ora, esta é um sacrifício desde que contraria os desejos instintivos, única manifestação da vida moral nos primeiros meses, e até nos primeiros anos da infância, ela deverá transformar-se pouco a pouco em hábitos livremente aceitos. Embora estes apresentem-se primeiramente sob o aspecto de um constrangimento, ao qual a criança é obrigada a submeter-se, mesmo sem compreender-lhe o sentido, à medida que se desenvolvem em suas faculdades superiores, as sanções espiritualizam-se uma vez que são aceitas pela razão. Pelo coração e pela inteligência, a criança acaba entendendo-lhe a necessidade. É graças à habilidade do educador que a obediência transforma-se pouco a pouco numa ação desejada e aceita. De uma certa maneira, as sanções começam desde o nascimento do ser. Incapaz de compreender o alcance das normas da vida que lhe são impostas, ele debate-se para delas escapar. Porém, a mãe, consciente de suas responsabilidades, resiste aos seus caprichos, e se, por exemplo, ele não deve mamar, senão em horas determinadas, ela não dará atenção a seus gritos e protestos. Ela impõe-lhe, portanto, contrariedades que são propriamente falando penosas sanções. Como a sensibilidade do bebê manifesta-se apenas fisicamente, ela serve-se do prazer e da dor para incutir-lhe bons hábitos. O que significa que as primeiras sanções só podem ser corporais. Só mais tarde o educador poderá apelar para o coração e a inteligência. As sanções só assumirão seu valor moral no dia em que o educando vier a compreender o sentido dos atos que lhe são pedidos. Mas a transição das sanções físicas às morais é longa e difícil. Embora as primeiras devam pouco a pouco desaparecer em benefício das outras, seria um grave erro julgar que se pode passar bruscamente de umas às outras. Durante anos haverá mistura, com redução progressiva das físicas em proveito das morais. Por estas, o educador esforça-se para atingir a consciência infantil. Não se trata mais de atuar sobre o corpo por meio de sensações agradáveis ou não, mas de suscitar no educando o arrependimento diante das más ações e o prazer do esforço diante das qualidades a serem adquiridas. A espiritualização das sanções deve, naturalmente, adaptar-se ao grau do desenvolvimento das faculdades superiores. Eis porque, logo que a criança estiver em idade de compreender, deve-se explicar-lhe as razões pelas quais elas são-lhe aplicadas. Mas é um erro julgar que basta que uma criança compreenda para ser capaz de modificar sua conduta. Sua personalidade moral não está bastante formada, e as tendências instintivas ainda vivas demais para que a simples ideia do bem ou do mal sejam suficientes para condicionar-lhe as ações. Antes de a consciência adquirir o poder de governar, deve-se acrescentar à explicação uma sanção que lhe destaque a importância e faça penetrar, até a sensibilidade, o valor do preceito enunciado pelo educador. Por mais convencida que esteja da gravidade de um erro, a criança não terá, salvo exceção, a força de evitá-lo no futuro, se não tiver sentido a nocividade do mesmo graças a um castigo apropriado. Não é somente pelas luzes da inteligência, mas ainda pelo despertar dos sentimentos que se deve ensinar ao educando a necessidade de dominar-se. Desde que ele esteja bastante desenvolvido para sentir uma emoção, diante das alegrias e penas alheias, será conveniente servir-se dessas disposições para mais espiritualizar as sanções. O filho que evitar uma falta com receio de contristar seus pais e que procurar esforçar-se para satisfazê-los, já atingiu um grau superior de espiritualização das sanções, da mesma forma que, quando chora porque sua mãe recusou beijá-lo, está mais próximo da perfeição moral do que quando o faz por ter sido privado da sobremesa. A conquista desinteressada do ideal moral, sem preocupação de orgulho nem de amor próprio, sem levar em consideração castigos ou recompensas, deve ser sempre visada, embora só raramente seja atingida. Mesmo num grande número de adultos, a moralidade não vai além do receio da lei e da polícia, dos castigos e das recompensas de além-túmulo. Não deixa de ser menos verdade que, sendo o temor o começo da sabedoria,
A criança que obedece com receio de um castigo orienta-se mais seguramente para o bem do que a que recusa obedecer por não recear sanção alguma da parte de seus educadores. Eficácia das sanções. O valor de uma sanção não depende de sua eficácia, e ela só é eficiente quando provoca o arrependimento e a emenda, suscitando o desejo de proceder melhor no futuro. Por isso, não há regras fixas no seu emprego. Ela deve variar de acordo com a idade, o caráter e o desenvolvimento moral de cada um. A finalidade de todas as sanções é auxiliar a criança a compreender o sentido de seus atos, bem como suas consequências morais. Sem esse resultado, elas tornam-se não somente inúteis, mas perigosas. Os castigos e as privações correm o risco de parecerem uma vingança, exercida pelo mais forte contra o mais fraco, se aquele que os inflige não estiver senhor de si ou se agir por capricho ou sem norma. Em vez de encaminharem a consciência à luz e ao arrependimento, despertarão sentimentos de revolta e de desânimo. Para que as sanções tenham valor, é preciso que elas ajudem a criança a tornar-se mais forte contra si mesma e mais generosa diante do esforço. Os que se recusam a castigá-la, mesmo quando ela procedeu mal, sob o pretexto de que a alegria deve ser seu alimento habitual, parecem ignorar o valor educativo e insubstituível da punição e do sofrimento na formação da consciência. O educando tem esse sentimento tão arraigado que não se revolta quando castigado com justiça, ou, se o fizer, será apenas por uma reação espontânea da natureza, que a reflexão logo acalmará, desde que ele tenha recuperado o domínio de si próprio. Embora uma sanção tenha por fim provocar o arrependimento, deverá também ter como consequência a reparação do mal feito a outrem e a resolução de melhor proceder no futuro. Sendo a primeira impressão a que mais abala o espírito infantil, a sanção, para ser eficaz, será empregada desde as primeiras faltas. Do contrário, a consciência e a vontade correm o risco de jamais formarem-se. Os educadores poupar-se-iam bastantes dificuldades e obteriam uma docilidade pronta e fácil se interferissem sem hesitação e com autoridade, logo que os instintos infantis desviam-se do bom caminho. Sanções reparadoras. A sanção deverá ter sempre um caráter reparador. Ela consistirá, por exemplo, em fazer devolver um objeto roubado ou pedir perdão à pessoa ofendida, em privar a criança da merenda, em favor de um companheiro, se ela tiver sido gulosa, em exigir uma hora de trabalho a mais, se ela tiver sido preguiçosa, em proibir de brincar com seus amigos, se ela tiver feito trapaça no jogo, etc. Um castigo jamais deverá redundar na diminuição do culpado a seus próprios olhos, mas, pelo contrário, proporcionar-lhe o sentimento de um aperfeiçoamento pessoal. Por isso, ele consistirá em exigir uma atividade útil, prestar algum serviço em casa, tirar de suas economias para praticar uma caridade, etc. As sanções brutais são geralmente ineficazes, submetem a criança, mas não elevam. Para isto, precisariam apresentar-se sob a forma de um trabalho, exigindo paciência e domínio de si. A reparação de um ato repreensível consistirá numa ação útil, tendo valor de expiação. Antes de castigar, cumpre ao educador procurar descobrir a causa do delito e adaptar a punição de acordo com o caso. Não é tanto a palavra punição como a reparação que convém ser posta em destaque, pois somente esta última é capaz de despertar o desejo de um estado superior. Porventura, não se trata de fato de reconciliar-se com uma lei superior que foi violada? A verdadeira sanção será sempre ditada pelo amor que dedica-se ao educando. Ela supõe que os educadores tenham refletido de antemão para assegurarem-se de que ela trará os frutos que eles esperam. Ela só será eficaz no dia em que a criança resolver trabalhar por si mesma, para seu próprio aperfeiçoamento. Embora castigos corporais possam ser eficazmente empregados para crianças muito pequenas, tornam-se perigosos quando se aplicam às maiores. Eles rebaixam-se a seus próprios olhos, impedindo o desenvolvimento do sentimento de honra e de boa vontade.
acostumam-nas a empregarem, por sua vez, métodos de brutalidade nas relações com os companheiros e expõem os pais a deixarem-se arrastar pela violência de seu temperamento e a guiarem-se por suas impressões, o que é a pior das disposições para um educador. Estímulos necessários. Embora seja impossível formar-se a consciência sem aplicar punições, quando oportunas, convém não esquecer que o educando é um ser fraco, que precisa ser incentivado e sustentado em seus esforços. Ele o será por meio de recompensas adequadas, como os castigos à sua idade e ao seu temperamento, mas orientadas por uma espiritualização mais elevada. A mais humilde recompensa dirigir-se-á ao corpo e à sensibilidade. A mais elevada aos sentimentos e às aspirações superiores. Na idade em que a criança vive apenas pelas sensações, ela confundir-se-á com um prazer corporal. Mais tarde, porém, é a sua inteligência e as suas faculdades morais que será conveniente fazer apelo. Não é contraindicada a multiplicação dos estímulos. Todavia, é preciso velar para não incentivar no filho o hábito de esperar, sempre, algum proveito de seus esforços pessoais. É o que aconteceria se os pais cometessem a falta de tato de pagar sempre com alguma compensação a boa vontade do filho. Este viria a agir apenas visando vantagens e jamais atingiria o verdadeiro desinteresse moral. Permaneceria sempre no grau inferior da moral utilitária. Outro perigo seria desenvolver o amor próprio e o orgulho ao multiplicar-lhe os elogios. Insensada demais, a criança acabaria julgando-se de uma essência superior e desprezando os que não obtêm êxitos tão facilmente quanto ela. O verdadeiro estímulo consiste em suscitar-lhe a alegria de ter cumprido o dever e dado satisfação aos seus educadores. No ápice da vida moral, a criança procura agir bem pelo simples amor a Deus e à perfeição. Sanções e domínio de si. Nada mais difícil do que aplicarem-se sanções de acordo com a justiça. Isso requer um completo domínio de si e o conhecimento exato do educando e dos motivos pelos quais ele age. Não se trata da mesma maneira uma criança que se esquiva do trabalho por estar cansada e outra que o faz por ser preguiçosa. Não convém castigar da mesma forma uma cólera de vingança e outra provocada por uma injustiça. O emprego das sanções é inseparável do espírito de caridade. É preciso amar a criança a fim de compreendê-la e aplicar-lhe castigos ou recompensas adaptadas à sua índole. Esse amor será esclarecido, isto é, terá como preocupação o bem do educando e a formação de sua personalidade moral. O educador não deixar-se-á levar por uma afeição cega e instintiva. Eis porque as sanções variam ao infinito. Não se poderia delas apresentar uma nomenclatura sistemática. Os pais têm à sua disposição uma gama ilimitada de meios, tanto para punir como para recompensar. A eles compete escolher os mais eficazes, isto é, os que produzirão o efeito almejado, fazendo nascer na criança o desejo de corrigir-se e de melhor proceder. Uma sanção deve ser um meio de progresso, e não um processo para obter a paz.